assunto do lixo nos oceanos é da maior importância e resolvemos então fazer uma continuação dessa discussão que ficou muita coisa por trás, né? Principalmente como resolver a questão. Vamos dar uma olhada no que o Rogério tem a nos dizer. Muitas vezes nós ambientalistas ficamos só reclamando, apontando o dedo nos problemas. Isso causa uma certa angústia ambiental, né? Um fenômeno que já vem sendo inclusive detectado como condição de saúde mental, né? Você tem toda a razão, Rogério. Eu estou aqui no meio das minhas férias na Ilha Grande. Em vez de estar só aproveitando, estou pensando no aquecimento global, no lixo, lidando com as dificuldades de gravar vídeo no meio das férias da família, recebendo crítica de todo lado. Mas a gente não pode parar, não. Pressão climática, angústia ambiental, sem dar ideias do que a gente pode fazer. Bom, o Ilha Grande, né? Aqui a Praia do Abraão é uma coisa linda, maravilhosa. Mas eu vim aqui cedo e tinha um pessoal recolhendo, juntando lixo, né? O lado feio do turismo da Ilha Grande é esse aqui, olha. Mas tem algum trabalho de reciclagem aqui, dá pra ver que tem latinhas ali, mas o grossão do lixo continua, né? Então não é porque o lugar é lindo, maravilhoso, os terrenos caríssimos, gente do mundo todo visitando, que a questão do plástico não está em todos os lugares. Sobre a questão dos grandes plásticos, a ideia, se possível, é você tentar reduzir ao máximo o uso de plásticos de uso único. O que seriam isso? Descartáveis, né? Talheres descartáveis, copos descartáveis, canudinhos descartáveis, sacolinhas de supermercado. Então, para sacolinhas de supermercado, você pode levar a sua sacola de pano retornável, aquelas antigas sacolas de feira, de lona. Para canudinhos, tem várias empresas que vendem aí canudinhos de inox, de vidro, de silicone, que você pode levar na sua bolsa. De copos descartáveis, você levar o seu próprio copo, ou sua própria garrafinha. E de talheres descartáveis, você recusar, se você pedir alguma comida por aplicativo, e ter sempre o seu próprio talher, né? Algumas outras coisas que você pode reduzir o uso de embalagens. Por exemplo, um exemplo aleatório que me veio à mente é você fazer, por exemplo, o seu próprio iogurte ou kefir, se você tiver alguma comunidade aí perto que possa doar alguma isca de kefir, e você já economizaria uma quantidade de plásticos gigantescas. Preferir produtos a granel, comprar mais produtos em atacado, e as sacolinhas de supermercado que nós já comentamos. Sobre a questão dos microplásticos, a gente, na verdade, tem pouco a fazer, mas uma coisa que nós podemos tentar fazer é reduzir o uso de roupas que contenham plástico. E Rogério, agora você me quebrou, cara. Eu adoro essas camisetas porque eu sou péssimo para cuidar da minha roupa. Então, roupa de algodão eu já evito, já vou comprando essa camiseta produtora de microplásticos. E fazer iogurte, separar todo o lixo, eu confesso que às vezes é um pouco demais para mim, eu tenho sérias dificuldades nisso. O Danilo eu sei que é melhor, porque ele sempre me criticou muito por não separar o lixo, né? Então toda vez que você compra uma roupa de poliéster, é plástico. Malha fria, que é metade poliéster, metade algodão, metade dela é plástico. Alguns tipos de malha você olha na etiqueta e vem lá, poliéster. As roupas que, para nós que gostamos de esporte, eu pedalo, né? E aí a roupa de poliamida, que é um outro tipo de plástico também, é muito melhor. Então não teria como evitar, porque ela permite uma performance melhor. Essa aqui pode ou não, ainda é plástico, mas, como você acabou de dizer... Mas toda a roupa de poliéster que você puder evitar, você está evitando microplásticos para o mundo, porque essa roupa, ao ser lavada, solta fragmentos, aqueles fiapinhos invisíveis ou aquelas bolinhas que ficam nas roupas de malha fria ou nos lençóis, quando fica aquelas bolinhas, aquilo você está soltando fragmentos de poliéster ou de poliamida ou de algum outro tipo de plástico para o ambiente. Então essa questão da roupa, além da roupa de algodão ser muito mais confortável, respirável, e para quem tem condições, tem outros tipos de tecidos de origem animal ou vegetal, linho, seda, etc. Então, seda Não, seda não é pra mim não, Rogério. Talvez a Thelma ou o Danilo. Que são todos muito melhores para o meio ambiente do que as roupas derivadas de plástico. Então essas são apenas algumas das dicas, mas tem outras dicas que a gente procurando aí, dando uma pesquisada no Google, consegue identificar. Como
Sim. Nesse assunto roupas e ecologia, a minha irmã lembrou de que a gente não passa roupa. Então isso já é uma coisa boa que eu faço sem ter esforço nenhum. Complementando essa questão dos microplásticos, esses microplásticos a ciência definiu como aqueles fragmentos de plástico, de qualquer tipo de plástico, que sejam menores do que 5 milímetros, ou seja, fragmentos muito pequenos, menos do que meio centímetro. E isso pode ser, esse meio centímetro, como fragmentos bem pequenininhos, né? Por exemplo, glitter, né? Fragmentos de glitter são fragmentos de microplástico já, né? Como fragmentos até menores do que 1 milímetro, submilimétricos, né? E qual que é o problema? O problema desses microplásticos é que a gente não sabe ainda com certeza todos os efeitos que eles podem ter. Como o plástico vai se degradando por reação mecânica, né, abrasão, que ele vai sendo raspado em atrito com outras superfícies duras, a própria decomposição, às vezes por luz ultravioleta, ele vai se quebrando em pedaços cada vez menores, cada vez menores, cada vez menores e se transformam nestes microplásticos. E esses microplásticos, hoje em dia, o pessoal já detectou eles nos mais variados tipos de ambiente: água doce, água salgada, rios, lagos, terra, até mesmo em chuva e no ar já foram detectados fragmentos pequenos de microplástico. Então o microplástico já é um problema em todos os ambientes terrestres e marítimos e aquáticos. E a principal consequência dela é que, na verdade, a gente não sabe muito bem ainda todos os efeitos que esses microplásticos podem ter, porque eles vão ser absorvidos pelos organismos, podem entrar nos órgãos dos organismos, e a gente não sabe se pode ter algum efeito sobre a reprodução, sobre provocar algum tipo de doenças, alergias, ou mesmo provocar câncer. A gente não sabe, na verdade, a gente não sabe. Eu estou aqui posso estar falando grandes besteiras, eles podem... É um assunto novo que a gente sabe muito pouco mesmo. Mas eu já ouvi dizer que o microplástico ele pode ser um ecossistema favorável para bactérias patogênicas. E também acúmulo de toxinas. Então, boa coisa não é. Podem não ter efeito nenhum, podem ser completamente inertes, mas já tem algumas indicações que eles alteram o funcionamento de órgãos de diferentes organismos, inclusive do nosso próprio organismo, e podem ser a causa de diversas doenças ou condições de saúde. E então esse é um problema que a humanidade vai ter que lidar daqui por diante. Já foi detectado em vários tipos, por exemplo, de comida marinha. Você que gosta de peixes e frutos do mar, provavelmente quando está comendo o seu filezinho de peixe ali, sua lula grelhada, dourada, você vai estar comendo fragmentos de microplástico também. Mas esse problema aí também do lixo nos oceanos é consequência de uma coisa pior ainda do que os lixões de aterros sanitários, porque é aquele lixo que nem descartado corretamente quer dizer, nem é embalado, nem é colocado, nem é recolhido pelos serviços. É aquele lixo que as pessoas jogam na rua, jogam nos rios, jogam nos mares direto, e que ele vai sendo aos poucos carregado e se junta no mar. E vocês podem procurar aí, quem jogar na internet, as ilhas de lixo, ilhas de plástico que tem no oceano. O tamanho delas, tem uma no Pacífico que é um tamanho gigantesco, assim, não lembro de cabeça, mas se vocês procurarem, vocês vão ver que é um tamanho que chega a assustar, assim, não é uma coisinha pequenininha com poucos metros quadrados, não, são coisas muito, muito grandes, que esse lixo todo que fica flutuando vai sendo juntado pelas correntes marítimas e fica concentrado num determinado local. Então isso é um dos problemas, não precisa ser nenhum especialista em biologia marinha para saber que isso causa muitos problemas para a fauna, né? Fora outros que não chegam, outros lixos que não chegam nessas ilhas e que ficam espalhados pelas praias ou pelos próprios mares e que causam também inúmeros problemas para a fauna. Os mais conhecidos são os anéis de plástico que às vezes ficam presos nos bicos de aves, ou sacos plásticos que são engolidos por tartarugas, que elas confundem com águas-vivas, que é uma comida de algumas das espécies, e elas acabam sufocando, outros animais que acabam ingerindo, e isso pode perfurar seu intestino, pode causar problemas digestivos, pode matar os animais, pode se enroscar nas pernas ou nas nadadeiras ou nas patas de vários outros animais, enfim, e aí causando inúmeros problemas. Esse lixo que fica flutuando por aí, né? E esse lixo vai acabar sendo um dos motivos também da geração dos microplásticos, né? Então a gente tem esses lixos de volume maior, que são os que a gente pode enxergar, de embalagens, sacos, etc. E depois esses lixos vão acabar gerando os microplásticos.
Um complemento para essa questão do lixo nos oceanos, que a gente tratou em um vídeo anterior, é a própria questão do lixo, né? Eu, numa disciplina que eu dou lá na Universidade Federal de Alfenas, de Política e Gestão Ambiental, eu costumo dizer que daqui uns 200 anos, a humanidade, bom, se tiver humanidade ainda, né, vai olhar para trás e vai encarar essa questão do lixo da mesma maneira que a gente hoje encara, por exemplo, a questão da escravidão, há uns 100 e tantos anos atrás, 100, 200 anos atrás, que a gente encara com absoluto horror, né? Óbvio, tem sempre os imbecis que ainda defendem algumas ideias desse tipo, mas hoje a gente encara com absoluto horror como que a gente pôde fazer isso com outros seres humanos. Vai ser a mesma coisa com o lixo. A gente vai olhar e vai falar assim, como que a humanidade achava que era uma coisa perfeitamente razoável você pegar e juntar lixos orgânicos, restos de frutas, verduras, carne, comida, misturar isso com lata, misturar isso com alumínio, com plástico, com tudo e fazer uma enorme montanha e colocar terra em cima. E isso quando a gente tem aterro sanitário, né? Porque ainda em muitos lugares do Brasil e do mundo ainda tem lixão, que é tudo misturado, depositado a céu aberto para os animais e ficarem fuçando ali e o vento esparramar e contaminar o lençol freático, né? Quando é aterro sanitário é um pouco pior, mas a ideia é mais ou menos a mesma, né? A gente fazer uma montanha enorme de lixo, cobrir de terra e esperar que o problema se resolva por si próprio. Para saber mais e participar dessa luta radical pelos povos indígenas, a floresta tropical e a biodiversidade de modo geral, inscreva-se no canal, deixe seu like e comentário.